Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo do desafio A Lei do Triunfo, esse momento no qual nós nos separamos para estudar de forma aprofundada esse livro, A Lei do Triunfo, escrito por Napoleão Hill há um século, e que nos ensina sobre sucesso, realização pessoal, a capacidade que nós temos de ter um objetivo definido em nossa mente e correr atrás dele, para assim atingirmos o sucesso, seja em qualquer área da nossa vida, seja qual for a acepção de sucesso para você. Então, nos vídeos anteriores nós falamos um pouco sobre quem foi Napoleão Hill, o que é A Lei do Triunfo, o livro que ele escreveu, o contexto em que esse texto foi escrito. Isso a gente foi falando na primeira aula, na segunda-feira. Também ainda nós aprofundamos no conceito do primeiro princípio, que ele diz que é a mastermind, a lei na mente maestra, da capacidade de nós termos pessoas ao nosso redor que vão nos ajudar a contribuir e nesse esforço de harmonia em conjunto atuarmos para alcançar um objetivo definido. E essa é a segunda aula, o objetivo definido, que foi a capacidade de nós traçarmos uma meta, traçarmos um plano ao qual nós iremos buscar e através de uma ação massiva nós alcançarmos. Então esses foram os dois primeiros assuntos que nós falamos. Primeiramente o Mastermind, a lei da mente maestra, a capacidade da sinergia entre duas mentes com uma direção apenas, com um foco direcionado apenas, serem maior do que apenas a soma individual das partes. Em seguida nós falamos sobre o objetivo definido, a capacidade de nós identificarmos o nosso desejo ardente, aquilo que queima em nosso coração para que nós realizemos um problema que nós identificamos na humanidade, algo que tem dificuldade para as pessoas e que você identifica que em você existe a possibilidade de sanar esse problema e assim juntar pessoas, juntar esforços para que assim esse problema seja sanado e o seu objetivo definido seja realizado. E durante a aula de hoje nós falaremos sobre algo muito importante, que é a terceira matéria desse curso da Lei do Triunfo que Napoleão Hill escreve para nós, que é a autoconfiança, ou também no exemplar mais antigo que está escrito a confiança em si mesmo. Lembrando que você não deve esquecer de deixar o seu like, comentar, também compartilhar com seus amigos, para que o Instagram, onde está sendo gravado agora e está sendo publicado, e depois o YouTube, onde vai ser subido na plataforma, possa entender que se trata de um conteúdo relevante e possa, então, o algoritmo entregar para mais pessoas. Vamos lá, então, já desliguei a música. Vamos começar o texto, a aula de hoje, sobre a autoconfiança, ou a confiança em si mesmo. Napoleão Hill, antes de ensinar sobre do que se trata a autoconfiança, a capacidade de confiar em si próprio, vai dizer aquilo que mina a nossa capacidade de acreditar em nós mesmos, que é o medo. E o medo, de acordo com Hill, é definido em 6 características principais. O medo tem suas 6 manifestações. São 6 maiores medos básicos, 6 medos básicos da humanidade. E são eles: o medo da pobreza, da velhice, da crítica, da perda do amor, de problemas da saúde ou de doenças e da morte. Então são essas as 6 principais manifestações do medo que podem minar a nossa autoconfiança. Então, para nós conseguirmos ser pessoas que vão ter uma confiança em si mesmo desenvolvida, a gente só consegue fazer isso, primeiramente, tirando aquilo que nos impossibilita de alcançar esse estágio de vida. Por isso que é necessário que nós entendamos, então, quais são esses 6 principais medos, esses 6 tipos de medo que toda a pessoa humana, toda a humanidade tende a ter, seja por causa da cultura que ela está inserida, seja por causa da criação, seja por causa da humanidade como um todo, dos vieses que nós temos. Nós precisamos entender esses medos para que assim nós consigamos recursos, ferramentas e instrumentos que venham a combater cada um destes medos. Então o primeiro medo, de acordo com Napoleão Hill, é o medo da pobreza. E para o autor, esse medo vem da origem na qual o homem tenta subjugar ao outro. Então, em uma sociedade capitalista, por exemplo, onde nós estamos inseridos, e que é positivo sim, porque o capitalismo permite com que nós juntemos esforços e a iniciativa privada permite com que nós prosperemos e criemos empresas e atuemos, de fato, em busca da prosperidade, do bem em comum. Contudo, essa competição exacerbada traz aquilo que é o medo da pobreza. Então as pessoas tendem a buscar subjugar a outra e economicamente, financeiramente, essa é uma das maiores formas de dominação. Então o medo da pobreza seria nada mais do que uma manifestação desse medo de você ser dominado pelo outro, porque aquele que domina então o dinheiro, aquele que tem o dinheiro em mãos, aquele que é capaz de dominar o capital, ele tende também a dominar
aos outros. Então, de acordo com o Hill, a palavra sociedade que nós utilizamos poderia ser muito bem escrita com um S cifrão. Então, começar com sociedade com um S, aquele Szinho de dinheiro, porque a sociedade é baseada em dinheiro. Todas as coisas que nós fazemos precisam de dinheiro, não é mesmo? Seja para estudar, seja para ter saúde, todas as coisas para nos alimentar, tudo é necessário ter dinheiro. Por isso que o medo da pobreza é um medo tão presente e básico da humanidade. E Napoleão Hill, então, nos ensina a ir contra esse medo, pensando que, na verdade, nós temos a capacidade de conseguirmos dinheiro para ter o nosso alimento, ter a necessidade básica supridas, não é mesmo? Basta a gente buscar trabalhar, buscar desenvolver a nós mesmos. Então, esse medo se torna algo irracional, porque é um medo que não, de fato, tem a sua aplicação prática, porque a gente pode ir contra ele através do conhecimento, através da educação, através de buscar uma vida que vai, de fato, agregar valor para os outros, porque o dinheiro está na mão daqueles que agregam valor, não é mesmo? As empresas que são mais rentabilizadas, as pessoas que são mais lucrativas, são aquelas que tendem a servir ao outro. E o serviço é aquilo que nós falamos antes, não é mesmo? Nas outras aulas, sobre servir ao outro sem esperar nada em troca. E uma vez que nós passamos a servir ao outro, é inevitável que a pessoa, pelo gatilho da reciprocidade, por ela se sentir ajudada por você, é inevitável que ela também vai querer te ajudar financeiramente. Então, nessa sociedade em que existe a troca, entre você dar algo para uma pessoa, um serviço, entre você dar, sei lá, ajudá-la com lavando um carro, por exemplo, ou oferecendo alguma comida, ou preparando algo, você vai conseguir receber o dinheiro em troca, porque a pessoa vai se sentir compensada com aquilo que você está entregando a ela. Porque o dinheiro é sobre isso. É você identificar que o bem que você está recebendo do outro é maior do que o dinheiro que você está entregando. Então, quando isso acontece, existe a negociação. Quando uma das partes percebe que ela está ganhando por estar negociando. E acaba que, na verdade, as duas partes saem ganhando, porque uma parte precisava do dinheiro e a outra parte precisava do bem que estava sendo negociado. Por isso que o medo da pobreza, de acordo com Napoleão Hill, não se faz realmente verdadeiro, porque a gente pode combater a pobreza. Claro que tem as pessoas que vivem em situação de miséria, e isso, de fato, o Estado, o governo precisam atuar para ajudar. Mas, na regra geral, em quase todas as pessoas, certamente o medo da pobreza não se faz presente, porque a gente pode combatê-lo através daquilo que eu ministrei aqui, que eu ensinei aqui nessa aula. Vamos continuar então. O segundo medo básico da humanidade, de acordo com Napoleão Hill, é o medo da velhice. E ele, de acordo com o Hill, brota de duas fontes. Então, a primeira fonte do medo da velhice é o medo também da pobreza, porque por você estar em situação de talvez não conseguir estar ativo economicamente, vai acabar trazendo esse sentimento de você talvez cair à pobreza, de você não poder receber dinheiro. Isso é uma tristeza, é uma realidade muito grande, não é mesmo? Onde, no Brasil, por exemplo, ou em outras nações, em que as pessoas trabalham durante muito tempo da sua vida, mas não conseguem juntar um dinheiro, onde a aposentadoria social também não é capaz de suprir essa necessidade. Então, essa é uma das fontes do medo da velhice, que é também uma reverberação do medo da pobreza. O segundo, em lugar, de acordo com o medo da velhice está aliado também à proximidade da morte, porque uma vez que nós estamos mais próximos da velhice, nós também estamos mais suscetíveis a sofrer doenças, a sofrer coisas que estão mais próximas de diminuir a nossa longevidade de vida. Então, mais uma vez, nós podemos suprir e sanar esse medo da velhice ao entender que, nós podemos juntar recursos na nossa juventude, nossa fase adulta, para que quando nós estivermos mais velhos, nós não vamos precisar passar pelo medo da velhice por causa da falta de dinheiro, porque nós já vamos ter juntado. E, em segundo lugar, nós não vamos estar com medo de estar mais próximos da morte, porque nós confiamos que o próximo estado, a morte, é apenas um ritual de passagem. Então, aquilo que nós plantamos agora no presente, certamente vai ter reverberações também na nossa vida futura, ou talvez o legado que nós estamos construindo agora, a herança que nós estamos construindo, certamente aquilo que nós fazemos agora vai ter uma reverberação futura. Então o medo também da velhice não tem uma aplicação prática, porque nós podemos combatê-lo, primeiramente, juntando recursos agora na nossa fase jovem, para que na velhice nós não venhamos a ter necessidade, e também construindo algo de valor agora, para que no futuro as pessoas que estiverem aqui presentes, ou nós, quando passarmos para o outro estado da vida após a morte, nós não teremos tristeza, porque nós fizemos aquilo que era certo a ser feito nessa vida aqui. Nós vivemos da forma com que nós deveríamos ter vivido. O terceiro medo, de acordo com Hill, que é o medo básico da sociedade,
é o medo da crítica. Ele vai dizer: seria difícil, se não impossível, determinar como o homem adquiriu este medo, mas uma coisa é certa, ele o tem muito bem desenvolvido. Ou seja, lá na escola, no ensino fundamental, a gente já tinha medo da crítica, não é mesmo? Quando tinha que apresentar algum trabalho, quando teria que falar em público, a gente apresentava esse medo, porque é um medo inerente à sociedade. Vai dizer alguns estudos que as pessoas têm... o segundo maior medo das pessoas após a morte é o medo de falar em público. E também tem muito a ver com o medo da crítica, o medo de falar algo errado, o medo de ser criticado, o medo de passar por algum vexame. Então, as pessoas vestem roupas que estão na moda para não sofrerem críticas. As pessoas andam de acordo com aquilo que as pessoas estão fazendo, em sua maioria, para que não sofram a crítica. As pessoas assistem séries para que possam falar aquilo que está sendo falado na grande mídia. As pessoas usam redes sociais para tudo isso, para que não venham a ser criticadas. E isso, mais uma vez, também é um medo que não tem fundamentação, não tem base, porque nós podemos ir contra o medo da crítica sabendo quem nós somos, tendo aquilo que nós iremos falar na aula de hoje, a autoconfiança de saber que você não precisa agradar todo mundo. Existe um livro que eu li recentemente, eu publiquei um vídeo, que é a coragem de não agradar. É a capacidade de viver não de forma heteronômica, ou seja, cujas normas são ditadas pelos outros, mas viver de forma autônoma, no sentido de você mesmo colocar as normas que você... Na verdade, você escolher quais são as normas que vão direcionar a sua vida. Não é ser movido por aquilo que os outros falam, por esse medo da crítica, mas ser capaz de direcionar os seus esforços para aquilo que de fato é verdadeiro para você, e também aquilo que você entende que é real, que não tem a ver com viver movido pelas críticas dos outros, pela opinião do outro, que certamente é volúvel, não é a mesma coisa, sempre é flexível, e não é uma base sólida com a qual nós podemos fundamentar a nossa vida. Então nós já vimos 3 primeiros medos, que são os básicos da humanidade: medo da pobreza, medo da velhice e o medo da crítica do outro, ou medo do pensamento alheio. Em terceiro lugar, existe o medo que Napoleão Hill diz que é o medo da perda do amor do outro. É o medo também de ficar sozinho. Isso é uma verdade muito grande, né? Uma sociedade onde as pessoas ficam cada vez mais carentes de amor, ou talvez tentando suprir o vazio que elas encontram em si mesmas com a presença de outra pessoa. O medo da perda do amor também se faz presente nisso, onde as pessoas buscam cada vez mais ter relacionamentos com os outros, de não ficar sozinhas, porque na solitude vai revelar aquilo que a pessoa já tem em seu coração, que é o vazio espiritual, talvez o vazio emocional. Então, esse medo também pode ser suprido ao nós entendermos quem nós de fato somos. Sócrates, os filósofos gregos antigos diziam: conhece-te a ti mesmo e terás o segredo dos deuses e o mistério da sabedoria. Ou seja, é ter o conhecimento de si mesmo e saber que a sua companhia precisa ser o bastante para você ser satisfeito e não depender sempre de ter outra pessoa ao seu redor para que você seja feliz. É claro que eu falei no vídeo anterior, não posso me contradizer, que a felicidade só é real quando compartilhada. Isso é real. Contudo, nós não vamos ter pessoas ao nosso redor todas as vezes, não é mesmo? Augusto Cury vai dizer que os momentos de maior crise é quando nós estamos sozinhos. E é nesse momento que a gente tem que ter força. A gente tem que ser capaz de ter força, porque nesse momento de maior dor, de maior tristeza, ou talvez nos períodos de maior dificuldade ou de períodos de maior decisão que nós temos que tomar, geralmente essas decisões são tomadas sozinhos. Então nós precisamos ser capazes de depender do amor do outro, de não ser pessoas carentes que vão precisar sempre ir de outra pessoa para outra, buscando lá fora saciar um vazio que existe em nosso coração. É entender de fato quem nós somos e buscar de fato esse preenchimento, essa plenitude, porque não vai ser capaz de ser preenchida com a vida de outra pessoa. O quinto medo básico, de acordo com Napoleão Hill, é o medo de problemas da saúde, que é muito parecido também com o medo da velhice e também com o medo da pobreza. E ele também tem muito a ver com o medo da morte, porque se você entende que o problema da saúde está te aproximando mais da morte, então você passa a temer mais, e isso se torna uma profecia autorrealizável, sabe? Quando você diz uma coisa, essa coisa se realiza porque você já disse que isso ia acontecer. Então é muito parecido com o medo de problemas de saúde. São pessoas, por exemplo, que são hipocondríacas, que colocam em sua mente que estão doentes, sendo que na verdade nem tem um diagnóstico para isso. São pessoas cujo o remédio placebo, por exemplo, funciona porque ela pensa que está tomando um remédio, quando na verdade está tomando apenas uma pílula de farinha, uma pílula vazia, mas que apenas na mente dessa pessoa já está a cura para sua enfermidade que ela está imaginando. Então o medo de problema de saúde, o medo de doença também não se faz real, não tem uma fundamentação básica para nós acreditarmos nele, porque muitas vezes o medo que nós temos não vai se concretizar.
Se a gente se preocupasse, todas as coisas que nós preocupasse, imagine, se todas as coisas que a gente se preocupa, por exemplo, em nossa mente passa durante o dia milhares, dezenas de centenas de pensamentos. A gente deve se preocupar com várias coisas. Ah, será que vamos ter dinheiro para pagar o próximo boleto? Será que vamos ter o que comer na próxima vez? Ou talvez problemas que são inimagináveis, como por exemplo, será que vai passar um asteroide fora da Terra, a questão do problema do aquecimento global? São pensamentos que pipocam em nossa mente e que se nós não formos capazes de direcionar nossos pensamentos da forma certa, eles vão dominar a nossa mente e vão de fato trazer uma saúde ou uma expectativa de vida menor, porque nós não estamos dominando a nossa mente e nós não estamos dominando os nossos medos. Na verdade, nós estamos sendo dominados por ele. E por isso que é importante nós sermos capazes de dominar, ter de fato as rédeas da nossa vida em nossas mãos, para que nós não venhamos a ser subjugados pela vida e também pelo medo. Por fim, o sexto e último medo, de acordo com Napoleão Hill, que é básico na humanidade, é o medo da morte. E este, para muitas pessoas, é o pior medo. É o pior dos 6 medos básicos. Porque as pessoas não sabem o que vai ser depois da morte. E é verdade, porque nenhuma pessoa retornou de lá para nos dizer. Na verdade, ao menos da perspectiva terrena. Ninguém sabe dizer o que acontece depois da morte. Então, muitas pessoas, por exemplo, líderes religiosos, muitas vezes usam esse medo da morte para conseguir vantagens, muitas vezes financeiras ou de poder, dizendo: ah, eu sei o que acontece depois da morte, então você pode ficar comigo, que segue aquilo que eu estou falando com você, que você vai ter a vida. Contudo, muitas vezes isso não acontece, porque as pessoas têm medo da morte e, ao sofrerem com tanto esse medo da morte, não tendo a certeza do que vai acontecer com ela depois da morte, elas passam a ser suscetíveis a sofrer nas mãos de pessoas que tendem a querer manipulá-las por causa desse medo. Então nós entendemos esses 6 medos básicos da humanidade. O medo da pobreza, que em contrapartida, né, é uma materialização também do medo da velhice, porque você talvez não terá dinheiro para quando você não estiver economicamente ativo, e também uma reverberação do medo da doença, de problemas de saúde, porque você talvez não terá dinheiro para suprir suas necessidades. Também existe o medo que nós falamos, o medo de perder o amor de alguém, então é o medo da carência, a carência afetiva de sempre ter alguém contigo. Existe o quinto medo que nós falamos, que é o medo da crítica, que é a capacidade, na verdade, é a deficiência de sempre querer ter alguém elogiando você. Então você sempre se mover por aquilo que os outros estão dizendo. Mas como nós falamos já, a opinião dos outros não sempre se mantém a mesma. Então nós não podemos balizar ou alinhar e fundamentar nossa vida de acordo com aquilo que os outros falam, porque as pessoas falam muitas coisas e nós certamente não seremos felizes, não alcançaremos o sucesso, o triunfo que nós estamos buscando na leitura desse livro, se nós nos movermos por aquilo que os outros criticam de nós, a opinião dos outros. E por último, mas não menos importante, é o sexto medo, que é o medo da morte, e se fundamenta muito na questão da insegurança e incerteza em relação ao que acontece com a vida após a morte, e também muitas vezes se aplica com a dominação que as pessoas que acham saber, ou talvez têm alguma ideia do que acontece depois da morte, elas dominam o outro. Beleza? Então, nós já definimos os 6 primeiros medos básicos da humanidade. São aquelas coisas que nos impedem de ter a autoconfiança desenvolvida. E agora que nós já entendemos o que impede nós termos a autoconfiança, nós podemos definir, de fato, o que é autoconfiança. E para Napoleão Hill, ele diz na página 166 do seu livro o seguinte: a mente humana, se permite a repetição, pode ser comparada a uma pilha. Pode ser positiva ou negativa. Autoconfiança é a qualidade com que a mente é recarregada para ficar positiva. Essa é uma mensagem muito interessante, não é mesmo? Se a nossa mente, por exemplo, de forma metafórica, é como uma pilha, uma bateria que precisa ser recarregada todas as vezes, a autoconfiança é a capacidade que nós temos de termos a nossa pilha positiva, recarregada de forma positiva. Então nós entendemos que, olha, eu tenho limitações, tenho fragilidades, mas também tenho habilidades e pontos que podem ser lapidados e desenvolvidos. Então a autoconfiança está na capacidade de você enxergar em si mesmo a capacidade ou a competência que você tem de realizar os seus objetivos. É entender que se você não acredita em você, quem irá acreditar? Então se você não tem capacidade de acreditar que você tem a competência, ou você tem o potencial de ir atrás, de buscar pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te ensinar, pessoas que vão estar junto contigo em seu time para desenvolver o objetivo que você tem em mente, quem mais vai acreditar, sabe? Então é uma característica tão forte também, muito presente nos líderes. Os líderes que não são capazes de confiar em si próprios, confiar em si mesmos, que eles são capazes de atingir o objetivo que eles têm em mente, eles não serão capazes também de influenciar
o seu grupo, ou o grupo de pessoas que ele está liderando. Por isso que a autoconfiança também pode ser dita que é contagiante. Se uma pessoa não é capaz de confiar em si própria, ela também vai contaminar os outros com essa autoconfiança, porque a pessoa vai perceber que ela não está confiando em si mesma e então não vai dar crédito para aquilo que ela está falando. Então isso também é muito presente nas vendas, por exemplo. Quando o vendedor está prestes a oferecer um produto que vai sanar uma dor de algum cliente, uma necessidade, o vendedor precisa estar confiante de que aquele produto ou serviço que ele está oferecendo vai de fato cumprir o objetivo. Então ele tem que ter autoconfiança. Mas se o possível comprador identifica que nesse vendedor não existe de fato a confiança em si próprio, então já era, não terá a possibilidade de vender, porque de fato ele não tem a confiança em si próprio, ele não tem a capacidade de confiar em si mesmo. Napoleão Hill ainda vai mais a fundo a respeito desse tópico e nos ensina sobre a fórmula da autoconfiança. Ele vai dizer que existem alguns pilares dessa fórmula. O primeiro é: eu sei que eu tenho a capacidade para alcançar meu objetivo definido. Portanto, exige de mim persistência, ação agressiva e contínua rumo à realização. A pessoa que tem autoconfiança é capaz de entender que nela existe o potencial, a competência para alcançar e realizar o seu objetivo definido. Então, aquilo que nós nos propomos a realizar no vídeo anterior, que eu falei sobre o objetivo definido, agora a pessoa que está em busca do triunfo, em busca do sucesso, vai saber que tem a competência para isso, porque ela é uma pessoa autoconfiante. Ou se ela não tem ainda o potencial, ou talvez o talento que vá permitir com que ela faça isso, ela vai buscar pessoas que o ajudem, ela vai buscar pessoas que vão direcioná-las no local certo, na posição correta, para que assim ela possa atingir o seu objetivo através da sua autoconfiança. Em segundo lugar, vai dizer que eu percebo que os pensamentos dominantes em minha mente acabam por se reproduzir em ação corporal externa, transformando-se gradualmente em realidade física. Isso é verdade. Os pensamentos que nós tendemos a ter em nossa mente, eles geram sentimentos. Os sentimentos geram, por sua vez, emoções e também ações que vão determinar o nosso caráter e destino. Então, tudo começa em nossa mente. Tudo começa na forma que nós vemos o mundo, em nossa mentalidade. Então, se nós mudamos o nosso mindset, que é aquilo que a Carol Dweck escreve, a mentalidade, se nós mudamos a forma que nós vemos o mundo, a nossa cosmovisão, então os nossos resultados também serão alterados. Por isso está importante nós, primeiramente, alterarmos os estímulos que nós temos, as fontes de estímulos. Será que os estímulos que nós recebemos são estímulos positivos, estímulos negativos que vão nos colocar dentro daquilo que nós desejamos realizar, ou será que são estímulos como as críticas que nós falamos aqui, o medo que as pessoas têm de ser criticadas? Em terceiro lugar, existe aquilo que Napoleão Hill diz que é a fórmula da autoconfiança. Eu sei que pela autossugestão, qualquer desejo que eu mantenha persistentemente em minha mente acabará por buscar expressão por meios práticos. A autossugestão é um princípio que Napoleão Hill nos ensina da capacidade da mente sugerir pensamentos para si mesmo. Então existem duas formas com que nós temos pensamentos, a princípio. A primeira forma é aquilo que Napoleão Hill chama de autossugestão, então é a capacidade que nós temos de sugerir pensamentos para nós mesmos. Então, nós estamos aqui falando sobre autoconfiança. Então, é você sugerir para si próprio que você é capaz de realizar o objetivo. É você ter a confiança de que, olha, talvez eu não tenha todo o potencial, talvez eu não tenha todas as habilidades desenvolvidas para isso still, talvez em inglês, né, a gente falaria. Mas eu irei realizá-las, eu irei buscar para frente, eu irei persistir, eu irei perseverar para que esses objetivos realizem. Esta é a autossugestão, a capacidade da mente sugerir pensamentos para si próprios que serão definidos depois em sentimentos, em ações e também em nosso destino. Também existe, em contrapartida, a sugestão, que é a capacidade da mente de uma pessoa sugerir pensamentos em outros. Você lembra que eu falei que a autoconfiança é contagiante? Então a pessoa que está autoconfiante, que ela confia em si própria, também vai contaminar o outro com o seu pensamento do mesmo modo. Então, quando nós estamos próximo de uma pessoa cuja autoconfiança não é grande, essa pessoa pode talvez influenciar em nossa forma de viver. Então nós precisamos nos blindar para que os pensamentos ruins das outras pessoas não venham também a influenciar, para que nós também venhamos a ter uma mentalidade negativa, uma mentalidade ruim. Em quarto lugar, Napoleão Hill nos ensina que a forma da autoconfiança está no seguinte: tracei e redigi claramente a descrição do meu objetivo definido de vida para os próximos 5 anos. Estabeleci um preço para o meu serviço para cada um desses 5 anos, preço que pretendo merecer e receber pela aplicação rigorosa do princípio do serviço eficiente e satisfatório que perseverei
que prestarei de antemão. De nada adianta nós termos autoconfiança se nós não temos um propósito pelo qual nós aplicaremos essa confiança, não é mesmo? Por isso que uma das bases da autoconfiança está em ter a clareza, a certeza de que nós definimos um objetivo pelos próximos 5, 10, 15 a 20 anos da nossa vida. É saber que nós não estamos aqui a esmo, nós não viemos aqui ao mundo, ao acaso, mas nós temos uma obra para realizar, uma obra para a qual nós vamos construir e edificar a nossa vida. Por isso que a autoconfiança também está muito focada naquilo que nós estamos realizando. Porque se uma pessoa não confia que ela está fazendo algo de valor para os outros, então, de fato, a sua autoconfiança não vai ser muito grande, porque ela não tem em si mesma a confiança de que está realizando algo genuíno, de valor, de contribuição à humanidade. Em quinto e último lugar, está escrito: percebo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar para sempre, a não ser que esteja alicerçado sobre justiça e verdade. Portanto, não me envolverei em nenhuma transação que não beneficie todos os participantes. Justiça e verdade precisam ser as bases da nossa autoconfiança. De nada adianta a gente confiar que nós somos capazes de fazer algo se essa confiança não for baseada na verdade, porque vai ser uma mentira. Então a confiança, gente, precisa estar muito alinhada com a humildade. A humildade, muitas pessoas pensam que a humildade é você pensar, nossa, eu sou pequeno, sou fraco, sou isso, sou aquilo. Não. A humildade não é pensar menos de si mesmo. Eu aprendi isso com o Douglas Gonçalves. A humildade é pensar menos em si mesmo. Então é tirar o foco, os olhos para si próprio e olhar para os outros. E também eu aprendo que a humildade não tem muito a ver com pensar menos de si mesmo, mas na verdade é reconhecer quais são os seus limites e quais são as suas limitações. Eu aprendi isso também com o Pedro Calabres. Então é a capacidade de você identificar: eu consigo chegar até aqui, esse é o meu limite. Mas talvez se eu trabalhar mais, se eu me esforçar, perseverar, eu posso ir um pouco mais além desse limite ao estender as minhas capacidades. Então, a autoconfiança sem humildade pode se tornar arrogância, pode se tornar orgulho. Paulo Vieira, um grande coach e pesquisador da área de desenvolvimento humano brasileiro, diz que todos os problemas humanos são decorrentes do orgulho. De acordo com ele, o orgulho tem cerca de 20 manifestações. Então, a arrogância é orgulho, soberba é orgulho, ganância é orgulho, a ingenuidade, olha só, pode ser uma manifestação de orgulho, a ignorância, você se manter ignorante e se sentir orgulhoso por isso, pode ser orgulho. Existem várias manifestações de orgulho. E a autoconfiança exacerbada pode se tornar a altivez, porque você arroga para si mesmo um posto, um cargo que você não é de fato capaz de realizar. Por isso que é necessário que nós tenhamos em nós uma visão correta de nós mesmos, ter uma mentalidade correta de entender que nós talvez não somos muito além do que aquilo que nós estamos pensando. E, de fato, nós temos a capacidade, nós temos a obrigação e o dever de entender quem nós somos, entender quais são as nossas habilidades e assim, realmente, de fato, cumprirmos os nossos objetivos através da nossa autoconfiança. Gostaria de citar aqui uma frase que está em Romanos 12, capítulo 3, onde Paulo, uma pessoa que tinha grande autoconfiança, que realizou grandes obras e que tem algo a nos ensinar sobre isso. Ele vai dizer assim, versículo 3 do capítulo 12: digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação a respeito de si mesmo. Paulo nos ensina a nós não pensarmos a respeito de nós além do que convém, porque cada um de nós temos uma medida de fé, como Paulo vai dizer. Cada um de nós temos uma medida, uma capacidade, temos um potencial em nós. Então, não é nada humilde, ou talvez mesmo sábio, arrogarmos para nós uma posição que não é correspondente à realidade, porque isso de fato se trata de uma mentira. E ainda falando sobre isso, eu gostaria de citar Provérbios capítulo 3, versículo 5, onde mais uma pessoa autoconfiante, muito sábia, Salomão, nos ensina para nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e nós não apoiarmos em nosso próprio entendimento. Porque a pessoa que confia em seu próprio entendimento, ela não entendeu como adquirir, de fato, a verdadeira autoconfiança. Porque a verdadeira autoconfiança está em nós entendermos quais são nossas limitações, entendermos quem nós somos e entender quais são os talentos que nós temos a serem desenvolvidos. Se nós não acreditarmos em nós mesmos, meus amigos, quem irá acreditar? Se nós não formos capazes de atuar com perseverança, com verdade e justiça, como Napoleão Hill fala, quem irá ser capaz de fazer isso por nós? Então que nós possamos ter, de fato, como eu falei, o controle da vida em nossas mãos, que nós não sejamos vitimistas, mas que nós assumamos, de fato, o ato protagonista da nossa vida, para que assim nós não venhamos
a andar de acordo com as críticas dos outros ou de acordo com a opinião dos outros, porque certamente uma pessoa autoconfiante, alguém que é capaz de entender o seu lugar no mundo, aquilo que ela está construindo, não vai deixar-se ser levado pelas emoções, pelos sentimentos e opiniões alheias. Para concluir o vídeo de hoje, eu gostaria de citar um poema que Napoleão Hill conclui o capítulo. Ele vai citar esse poema, onde vai dizer: se você pensa que está derrotado, você está. Se você pensa que não ousa, você não ousa. Se você gosta de vencer, mas pensa que não consegue, é quase certo que não conseguirá. Se você pensa que irá perder, você já perdeu. Pois no mundo lá fora, verificamos que o sucesso começa com a vontade do indivíduo. É tudo um estado mental. Se você acha que está ultrapassado, você está. Você tem que pensar grande para subir. Você tem que ter certeza de si antes de poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida nem sempre favorecem os homens mais fortes ou mais rápidos, mas, cedo ou tarde, o homem que vence é o homem que pensa, que consegue. Tudo se inicia em nossa mente, meus amigos. Todo o sucesso que nós buscamos primeiro precisa partir de nós, precisa estar em nosso coração o desejo ardente de contribuir para que o mundo ou as pessoas se tornem melhores, para que as pessoas se tornem transformadas. Então Napoleão Hill conclui esse capítulo de forma magistral ao dizer que se nós pensamos que estamos derrotados, então nós estamos. Se nós pensamos que nós não somos capazes de ousar, de ir em frente, de seguir, mesmo que as adversidades venham a nós, então nós não ousaremos. Se nós pensamos que não conseguimos, então de fato é quase certo que nós não iremos conseguir. Tudo começa em nossa mente, tudo começa em nosso estado mental. Então por isso que a nossa mente está em uma constante batalha. Está em uma constante batalha entre a síndrome, são duas síndromes que são muito importantes nós falarmos, né? Primeiramente a síndrome do impostor, que é aquela negação de você falar: nossa, isso que eu construí aqui não fui eu mesmo, eu não sou capaz de fazer isso, é outra pessoa que o fez. E também a síndrome Dunning-Kruger, que é o oposto da síndrome do impostor, que vai dizer que nós temos habilidades além do que nós somos capazes mesmo. Nossas competências são maiores do que as nossas mesmas. É ter uma mentalidade diferente do que o apóstolo Paulo fala, de nós pensarmos além de quem nós somos. Então, nem síndrome do impostor e nem Dunning-Kruger. Ter, de fato, a autoconfiança no centro, na tolerância, no local correto da nossa vida. Aristóteles vai falar que o valor, algo que tem um princípio para nós, está no extremo entre dois opostos. Então, a coragem está no extremo entre o medo extremo e também entre a bravura, de não ser capaz de sentir medo e não ter a prudência. Então, do mesmo modo, a autoconfiança, a pessoa que tem a confiança em si mesmo, está nesses dois extremos, entre a pessoa que pensa menos em si mesmo, que pensa que não é capaz de realizar os objetivos, é a pessoa que pensa mais de si própria. E para concluir o vídeo de hoje, eu gostaria de citar mais uma frase do Napoleão Hill, que é a base de todo o nosso livro, onde ele vai dizer que o orgulho é uma espécie de nevoeiro que envolve o verdadeiro caráter de um homem a tal ponto que ele próprio não o conhece, enfraquece sua habilidade natural e reforça todas as inconsistências. O orgulho, meus amigos, é como esse nevoeiro, aquilo que vai tapar nossos olhos para a verdadeira realidade. Que nós não sejamos afugentados pelos medos que eu falei aqui, pelo medo da crítica, da angústia, de ficar sem o amor de alguém, o medo da pobreza, da doença, da morte. Que nós não fiquemos amedrontados, que na verdade nós combatemos, que nós de fato venhamos a vencer esses medos com a verdade, com a certeza de que nós somos capazes de realizar os objetivos que nós nos propomos. Porque tudo aquilo que a mente é capaz de conceber, ela é capaz de realizar, como Napoleão Hill diz. Então, as maiores limitações estão em nossa própria mente. São aquelas limitações que nós colocamos. O que diria, então, talvez Marcos Rossi, que é o brasileiro que nasceu sem os seus braços, suas pernas, e hoje é um grande palestrante, empresário, DJ ainda, é surfista, esteve junto com Tony Robbins, palestrante também e desenvolvedor de pessoas. O que diria também de Nick Vujicic, que escreveu o livro Sem Limites. Pessoas que nasceram com condições congênitas muito piores do que a nossa, que não têm as mesmas coisas, que não têm os mesmos organismos, que não têm os mesmos órgãos, mas são capazes de se reinventar, porque o maior limite está em nossa mente. Então que nós possamos concluir a aula de hoje, o estudo que foi ministrado nessa tarde, nessa noite, sabendo que o maior limite está na nossa própria mente, e que a pessoa que busca o sucesso, primeiramente precisa acreditar que ela de fato é capaz de realizar. Que você possa ser ajudado com esse vídeo, e se de fato conseguir cumprir esse objetivo, não esqueça de curtir, comentar, enviar para seus amigos,
porque certamente essa mensagem precisa ser alcançada para a pessoa certa. Não para muitas pessoas, é claro, mas para a pessoa que precisa ouvir isto nesse momento. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que todas as manhãs, às 6 horas da manhã, nós estamos realizando o Desafio Gênesis, lendo capítulo por capítulo do livro de Gênesis, e também todas as noites, né, às 18 horas, nós estamos lendo o livro A Lei do Triunfo. Amanhã nós iremos continuar com a lei do hábito de poupar. Nós vamos falar sobre educação financeira. Então, se você puder estar aqui comigo, vai ser muito bom. Forte abraço, boa noite.